Você já teve a sensação de fazer tudo certo em uma licitação e mesmo assim o resultado não veio? Isso acontece porque muitas vezes o problema não está no preço nem na concorrência, está em decisões que passam despercebidas. No vídeo de hoje vamos revelar os erros mais ignorados pelos licitantes e mostrar como evitá-los para começar 2026 com mais acertos e menos prejuízo. Então, para dar início ao primeiro vídeo de 2026, ela que já passou por aqui, e eu vou falar uma parte aqui do currículo, ó. Já foi administradora, ex-pregoeira, consultora, ex-diretora administrativa e financeira da Fundação de Cultura de Porto Velho, atualmente está no TRE de Rondônia, além de tudo isso que vai aparecer na tela aí para você. Seja muito bem-vinda pela segunda vez aqui no Boletim Diário e, claro, inaugurando o nosso novo cenário de 2026 com chave de ouro, a professora Keila Israel. Oi, meus amigos. Satisfação em estar aqui mais uma vez participando desse quadro da Forsete, trazendo... É a segunda vez, na verdade, que eu participo, né? E estou muito feliz em estar aqui com vocês. E como bem o Ricardo falou, inaugurando esse novo painel, esse novo momento, esse novo ano de 2026, que está aí carregado de novidades, muitas coisas boas. E vamos juntos que tem grandes trabalhos pela frente ainda. O ano promete, né, Keila? Eu vou mencionar aí, pessoal, né, com a conversa de bastidores aí, mas a Keila tirou a última foto aqui nesse estúdio. Foi você que tirou e vai aparecer aí na tela para provar aí para vocês. Então, Keila, você encerrou o estúdio antigo e está inaugurando aqui. Agora você faz parte da família Boletim também, porque você está inaugurando, né, este novo cenário que ó, perdurou aqui por 5 anos. Você acredita nisso, Keila? Olha só, 5 anos já, hein? E vamos lá, que tem mais histórias pela frente, mais um ano aí, todos juntos e levando muito conhecimento aos nossos amigos licitantes e servidores públicos. Legal, Keila. Eu quero aproveitar a sua experiência justamente para a gente falar aí de erros, né? E para iniciar aqui o nosso papo, eu queria perguntar aí para você, né? Porque muitas empresas ainda, a gente está falando aqui 2026, né? Ainda perdem licitações por focarem, né, só no preço e acabam ignorando aí outros fatores que também contam nessa decisão. Por favor, professora, o espaço é todo. Então, vamos lá, Ricardo, falando um pouco sobre ganhar ou perder uma licitação, né? Na verdade, é muito comum os empresários acreditar que o problema está sempre no preço, ou na concorrência, ou até mesmo, como alguns dizem, é carta marcada. Mas na prática, o que a gente vê há mais de uma década que eu atuo com licitações, compras públicas, é que muitas empresas ela perde a licitação por erros básicos, erros silenciosos e que são totalmente evitáveis. São erros que não aparecem de imediato, mas que comprometem toda a participação do licitante, desde a fase da habilitação até a execução contratual. E o mais grave, muitos desses erros se repetem ano após ano, porque as empresas não encaram a licitação como uma estratégia de negócio. Ou seja, a Lei 14.133, ela trouxe uma transparência, mais previsibilidade e também uma responsabilidade. E o licitante que não se prepara, que não atende e não entende, na verdade, seus direitos e deveres, e não trata a licitação como uma estratégia de negócio, acaba ficando para trás. E mesmo ele tendo capacidade técnica, o que muitos não têm, e mesmo assim ele acaba não ganhando. Porque um desses erros mais clássicos é achar que a licitação é só disputar preço. O preço ele é importante, claro, mas ele não decide tudo sozinho. A administração ela avalia a conformidade com o edital, a exequibilidade da proposta, a capacidade técnica e o cumprimento dessas regras, se o licitante realmente cumpriu todas as regras.
Ou seja, quando a empresa foca só no preço baixo, sem estratégia, ela corre dois riscos: o de ser desclassificada ou até mesmo dela vencer a licitação, mas não conseguir executar o contrato depois de ganhar a licitação, porque ela deixou de fazer um planejamento ou até mesmo de fazer um estudo antes dela entrar naquele processo licitatório. Incrível, né, Keila? Porque isso é um erro que já perdura já há anos, a gente vem sempre alertando, e eu chamo a atenção de quem está acompanhando aqui, porque a sua experiência você conhece dos dois lados, né? Exatamente. Tanto atuando ali com os fornecedores, como também estando ali como gestora pública. Inclusive, que eu quero até emendar aqui, né, para a gente falar de um tema. E esse, então, eu sei que o pessoal já fala assim, ih, lá vem o clichê, né? Vou pedir até, se possível, o pessoal colocar aqui na edição, né? A boa leitura do edital, né? A turma sempre acaba até aí, lá vem falar sobre isso. Mas, gente, vocês não leem, nós não lemos o edital, então gera problema lá no futuro. Então, eu quero aproveitar, Keila, a sua experiência. Ela publica muita coisa, inclusive, o pessoal vai aparecer ó, a rede social dela aqui. Não deixe de seguir a professora, porque ela fala bastante sobre isso, mas quando falamos aí, Keila, em ler um edital, qual o principal erro que você ainda vê, né, que as empresas cometem, por favor, se possível, na prática, Keila, por favor. Então, Ricardo, quando a gente fala em leitura de edital, nós estamos falando de uma leitura mais técnica, né? Estamos falando de você buscar extrair do edital tudo o que você precisa para poder participar daquela licitação. E o que a gente vê, na verdade, são leituras superficiais. A grande maioria olha o valor, olha a unidade onde ela vai entregar, o local, mas esquece fatores que são primordiais. E muitas empresas, elas leem o edital como se fosse apenas um aviso, quando, na verdade, o edital, ele é a regra do jogo. Então, se ele é a regra do jogo, eu preciso ter mais atenção para aquele edital. Eu preciso conhecer os critérios de julgamentos, os prazos, as exigências técnicas com mais atenção. Porque, e aí eu trago até um exemplo prático que aconteceu aqui, um licitante entrou em contato comigo e falou assim, Keila, o que eu posso fazer? Eu ganhei uma licitação, a licitação, quando eu vi, entendi que era um fornecimento, uma execução apenas na capital, porém, a gestão está me exigindo que eu faça a execução no interior, nos distritos. E aí, quando eu falei com eles, mas me envia o seu edital, deixa eu dar uma olhada. Quando eu olhei, estava lá no edital, descrito, que teria a execução no município, mas que também teria execução no interior. Qual o erro do edital? O edital tinha a mesma precificação para execução na capital, quanto para execução no interior. Porém, a própria administração não levou em consideração a logística que o licitante teria para ir até o interior. E ele começou a reclamar. E com o que ele poderia fazer naquele processo licitatório para poder ele resolver aquela problemática, que foi algo que ele não observou na hora de participar da licitação. Então, daí é onde a gente começa a trazer esse questionamento e trazer também mais essa reflexão para você que atua com contratações públicas, não deixe de ler atentamente o edital, não olhe só a vantagem de participar numa contratação pública, mas olhe todos os pequenos detalhes, porque eles fazem a diferença, e muitas vezes a empresa é limitada por algo que estava claramente previsto no edital. Professor, eu estou amando aí você mencionar isso, porque nós recebemos aqui várias empresas durante a semana, inclusive vamos fazer um evento, provavelmente deve estar até na descrição deste vídeo aqui, este evento, ele é voltado só para os clientes da Forset, e a gente vê que ainda existe uma certa, o pessoal ainda reluta, né, para falar, mas será que isso existe ainda atualmente? E a professora está trazendo casos práticos aí. Então, quando a gente Existe, acostuma a vender mais para do um que a gente determinado imagina. órgão, exatamente. Você acostuma, né? Então você não lê mais direito o edital, você acha que é igual ao do ano passado, e a regra do jogo vai mudando. Inclusive, no evento, a gente vai apresentar algumas coisas que a gente tem reparado, né? Que estão tá sendo solicitado nos editais, e o pessoal não tá se ligando nisso daí. Você mencionou, eu lembrei de um caso, embalagem, um detalhe simples, né? Muitas vezes, se o licitante não presta atenção nem no modo de entrega de um produto, isso pode interferir muito no preço.
Porque você bem mencionou aí a logística, aí estava o mesmo preço Exato, na capital e para o interior, sendo que a gente tem algumas centenas de quilômetros aí de diferença. exato, ele poderia ter impugnado, ele poderia ter questionado, né, Exato. então E aí, recentemente eu vi acontecendo aí com um cliente que ele está acostumado com a embalagem, por exemplo, de colocar 6 unidades. E aí ele participou de uma licitação que ele tinha que colocar menos unidades na embalagem lá. E isso implicava num monte de coisa, inclusive na compra de um novo formato de embalagem, né? E complicou ele totalmente, inclusive no prazo de entrega, né? sim, Porque ele conseguia fazer isso, mas aí não ia respeitar o prazo. Então, você, licitante que está acompanhando, você precisa se atentar a isso e, claro, seguir a professora. Está aparecendo aqui. Você tem dúvidas sobre esse tema? Algo que você vivenciou? Não sabe se é certo ou se é errado? Comenta aqui, ó. Nós fazemos essa informação chegar aí até a professora para que ela vai te responder também, para que você esteja preparado para esse mercado tão competitivo, né, Keila? Cada vez mais competitivo. As exatamente. ações eletrônicas aí, você tem que estar preparado, preparada na hora de participar. Ô, Keila, eu quero aproveitar, porque quando fala aqui, essa próxima pergunta eu amo, porque é com relação à organização, né? Então, eu vou transformar aqui numa pergunta, né? A falta de organização, e principalmente com os documentos, ele é um problema ainda recorrente, né? Na sua visão, o que normalmente pega aí as empresas de surpresa no quesito, neste ponto? Por favor, professor. Bom, aí a gente entra numa questão que já não é mais tanta surpresa, assim, não traz tanta surpresa para o licitante, que é a organização da documentação necessária para participar de uma licitação. E já aconteceu até conosco enquanto eu estava atuando como pregoeira, de chegar a receber a documentação e o licitante, normalmente a gente sabe que o licitante participa de inúmeros procedimentos licitatórios, né? E ele, de uma licitação, um órgão totalmente alheio ao nosso, ele pegou a mesma e meteu para nós. Inclusive, a própria proposta dele também estava com as informações do outro órgão, que não era o nosso. Então, assim, aquilo ali demonstrou uma total falta de organização, de planejamento, no qual a gente precisou ficar, o senhor listante, olha, a sua proposta tem informações nela que não constam as informações do órgão, o senhor pode revisar, o senhor pode verificar a melhor forma de encaminhar para a gente essa documentação? Então, assim, foi vários contextos, e foram várias vezes. Imagino que no copia e cola, acabou trazendo uma informação que a gente não precisava. Então, quando a gente fala de se organizar, ter uma organização no teu procedimento licitatório, é você separar as pastinhas e analisou o edital, leu o edital, verifica tudo que você precisa apresentar e salva nessa pastinha. Vai ter um momento de você inserir essa documentação no sistema. E quando for inserir, olhar com atenção se é a documentação pertinente àquele processo licitatório no qual você está participando. Porque você ganha tempo, a administração ganha tempo, e você consegue ver com previsibilidade se consta todas as informações ali no teu processo, as informações daquele edital. E na hora, você não vai descobrir que está faltando algo só na hora da licitação, ou se tem algo vencido, ou se tem algo que não atende que foi exigido naquele edital. Então, se preparar previamente é necessário, exatamente para que, se você tiver um documento que não vá trazer clareza suficiente para o pregoeiro antes da sessão, na hora que ele for analisar a tua documentação, você consegue pedir um pedido de esclarecimento, buscar informação, olha, você vai aceitar determinado documento? Tem condições de substituir ou de analisar esse documento aqui, ou então você mesmo vai atrás de já resolver aquele problema, para não deixar para a última hora. Então, licitar, meus amigos, exige organização contínua. Não é improviso, não é algo de última hora, eu vou participar aqui vendo o que dá. Eu acho que essa documentação que eu tenho, eu acho que vai atender. Não é eu acho, eu tenho uma certeza. E para ter a certeza, eu preciso corrigir o primeiro erro, aliás, o segundo erro, que é não ler o edital. Então, se você lê o edital, você vai verificar a relação de documentos que você precisa entregar. Ok, lá eu estou aqui, bastidores, né? Eu fico pensando
Aqui eu estava até rindo um pouco aqui, que eu falo, onde é que estava a Keila, né, quando eu comecei a licitar, lá em o mundo era preto e branco, lá atrás ainda, né. Mas é engraçado, né, Keila, porque isso eram erros que eram a gente entendia que isso poderia acontecer lá no passado. A gente com pouco conhecimento, Exato. não tinha muita literatura, né, para falar aí sobre o tema licitação pública. Hoje não, no YouTube, ó, você que está acompanhando aqui, ó, esse vídeo é gratuito. Já compartilha esse vídeo aí, Sim. joga no grupo aí que você tem de licitação, ajude aí os seus Inclusive, a colegas, né, gente porque tem isso até, Ricardo, uma série de lives que a gente faz no Instagram, levando conhecimento para os amigos, né, de que atuam nessa área, ou que estão como curiosos, ou que querem entrar na área, exatamente explicando para eles, olha, não entre de qualquer jeito numa licitação, porque não é só faltar um documento, existe N problemas que podem ser ocasionados por essa ausência de planejamento, né? Então, assim, há um certo zelo e cuidado também. é isso aí, pessoal. Ó, Kelly, eu gostei de você mencionar aí, que realmente você sempre é muito atuante, fazendo aí, como você bem mencionou, essa série de lives, conteúdos gratuitos para você, ó, que está acompanhando aqui este vídeo. Então, eu quero aproveitar, que eu sei que sua rede é boa também. Eventualmente, você está vendo este vídeo porque veio aí através do Instagram da professora Keila. Não deixe de seguir, está aparecendo aqui embaixo também a Forsete, @licitaforsete. Nós sempre vamos atrás aí de professores para falar sobre o tema, para capacitar você, para não passar esses perrengues que a professora está trazendo aqui. De repente você está vendo esse vídeo aqui, sei lá, um corte, alguma coisa assim, eu super recomendo. Está lá no canal da Forsete, está no Instagram da Forsete também, o vídeo completo sobre essa temática aí, que é para que você não cometa erros em 2026. E aqui a gente está brincando, né, Keila? Mas são erros que aconteciam lá em 96, em 2006, isso de 20, 30 anos atrás. Não Hein? mudou de lá para cá, né? A gente vê que ainda persiste. Mas hoje a gente tem o conhecimento fácil, a gente tem esse acesso aí, né, Keila? Sim, não se Mas para justifica. acontecer. A gente fala assim, não se justifica, mas da mesma forma que a administração pública ela precisa buscar conhecimento, o licitante também. E esse mercado está se exigindo cada vez mais, né, que eles se aprimorem também no conhecimento das novas regras da lei de licitação, né? Exatamente, querido. Então, falando, já que falamos de regras aí, né, de forma prática, se possível aí, Keila, vamos falar um pouco aí dos direitos e deveres aí previstos na 14133, né, que eventualmente você vai dar um destaque aqui, porque as empresas mais desconhecem, né, como eu posso ter aí o acesso aí para não ser prejudicado na participação das licitações. Por favor, Keila. Bom, quando a gente fala em ser prejudicado nas licitações, a gente está falando de alguns instrumentos que muitos dos licitantes não ainda têm dúvida do momento de aplicá-los. A gente está falando ali de pedido de esclarecimento, pedido de impugnação de um edital. E por que eu estou falando nessas duas ferramentas? Porque o licitante em si, ele ainda desconhece desses direitos no qual ele tem. De conhecer exatamente o edital no qual ele vai participar. Então, muitas empresas, elas não sabem quando pedir esse esclarecimento. Se gerou dúvidas para você aquele processo licitatório, se você ficou com dúvida, como o exemplo prático que eu trouxe ainda agora, se a execução do seu serviço vai ser somente na capital, ou se vai ter uma execução no interior, se a precificação que foi alcançada pela administração pública e disponibilizada para você gerou dúvida se realmente é uma precificação de mercado, ou de onde foi que eles tiraram aqueles valores, porque não está batendo com o mercado local ou com o mercado que você está atuando. Então, busque saber com a administração, manda um pedido de esclarecimento. Aí eu tenho dúvida da execução, eu tenho dúvida se vai aceitar determinado documento, eu tenho uma documentação que eu não sei se vai ser aceita, então mande um pedido de esclarecimento para que eles respondam, para que na hora de você participar do processo licitatório, você não seja desclassificado porque ficou com receio de perguntar. Um outro momento é quando vai caber a impugnação do meu edital. Espera aí, se tem uma questão que ela me restringe ou que ela vai me gerar um risco maior lá na frente, impugna o edital.
como a gente colocou aqui, se eu vou fornecer uma execução no interior, o meu custo logístico é maior, então não pode ser a mesma valorização, o mesmo valor que é praticado na capital, quanto no interior. Então, tem uma precificação divergente, diferente, para atender esses dois itens do objeto. Então, se tem, impugna, porque você precisa ter essa informação de forma clara. Então, se você não impugnar, a administração vai entender que ela fez tudo certinho. E aí, na hora que você participar, você vai assinar contrato, você vai executar, você vai encontrar problemas. O risco de você não conseguir executar e você sofrer ali depois uma sanção é muito grande. Então, para que não ocorra esse tipo de situação, você vai lá e questiona o edital. E, inclusive, um outro fator é em que momento e como que eu vou responder uma diligência, ou até mesmo me posicionar diante de uma inabilitação, vou fazer o meu recurso, vou entrar com recurso. Então, assim, para que você use dos seus direitos, você precisa conhecer e saber em que momento é adequado você aplicar cada um deles. E não deixe de fazer, né? Esse desconhecimento faz com que o licitante aceite exigências que, por vezes, são ilegais, ou que perca oportunidades importantes dentro do seu processo licitatório. Então, busque questionar mais o edital para a gestão, para que você tenha mais clareza sobre o procedimento que você está adentrando, em que contrato você está adentrando. É isso aí, professor. Eu não posso deixar de fazer o gancho aqui. Se eventualmente você que está assistindo aqui, você acha que você não consegue, né? Ah, eu não sei fazer isso aí, um questionamento, não sei entrar ali com pedido de impugnação, contrate esse tipo de serviço, né? Que eu acho que é importante mesmo para isso. O papel do consultor de licitação, hoje em dia, é muito mais acessível. O acessível que eu quero dizer é que você tem bons profissionais com conhecimento, inclusive da administração, né, Keila? Eu tenho que Exato. mencionar isso aqui também, que vão poder te auxiliar. Aí, de repente, você quer fazer uma economia, não vou pagar ninguém, mas e aí, você vai deixar a licitação passar? Que economia tola é essa, né? Eu tenho que mencionar isso aqui, Keila, porque eu acho que é imprescindível. E, Keila, eu quero aproveitar já o seu conhecimento como consultora, inclusive também atuando aí com diversas empresas, né, para fazer a pergunta final aqui, e já que estamos começando o ano, né, o pessoal está fazendo aí o planejamento 2026, então eu queria que você desse aí uma dica, né, de quem quer começar em 2026 licitando, o que não pode faltar no planejamento, pensando aqui em participar de licitações. Por favor, Keila. Perfeito, meu amigo Ricardo. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de estratégias para alcançar mais licitações ou até mesmo entrar em procedimentos licitatórios, a gente está falando de planejamento. Então, a dica que eu deixo para vocês hoje é exatamente fazer um estudo daquela licitação que você está participando. Hoje, a administração, quando ela está na fase de planejamento da contratação, ela precisa fazer o estudo de viabilidade técnica, através do ETP. Porém, o licitante, por vezes, ele não faz esse estudo, mas ele também precisa fazer um estudo de viabilidade técnica. Mas como assim, professora Keila, um estudo de viabilidade técnica? Você precisa analisar tecnicamente se é viável a sua participação naquele procedimento licitatório. Mas como que ele é viável? Se a precificação foi feita corretamente, se você atende todos os requisitos, se o valor ali que foi estimado vai suprir toda a sua contratação, se terá que fazer reequilíbrio, se terá lá na frente outros problemas que você vai precisar suprir, ou até mesmo situações que está, digamos assim, subentendidas naquele procedimento, naquele edital, e que você vai ter um risco lá na frente de chegar num procedimento, num contrato às escuras, então você precisa estar ciente dessa peculiaridade. Então, de que forma que você vai estar ciente? É, de fato, se planejando, se preparando, fazendo esse estudo de viabilidade, essa capacidade operacional, capacidade financeira, e principalmente analisando se a sua empresa ela tem a estrutura necessária
para executar aquele contrato. Entender que os riscos, que existem riscos, e se você não se preparar para essa execução, você pode ter muitos problemas lá na frente. E problemas de não executar, problemas de ser sancionado, problemas que podem ocasionar você ter que desistir daquele procedimento licitatório porque não consegue mais suportar os riscos e os custos que vieram após o contrato assinado. Então, são fatores que você consegue previamente estimar, previamente ter noção se é viável ou não. Aí é onde entra uma consultoria, porque o consultor ele consegue fazer essa análise, ele consegue analisar se a sua empresa vai ter capacidade operacional, capacidade financeira, se a sua estrutura vai atender ou se você vai ter que ampliar essa estrutura. E aí, por fim, eu deixo para vocês uma reflexão, que quem planeja erra menos, quem improvisa perde, ou pior, ganha e no final não consegue cumprir. E mais, licitação não é sorte, nem apenas preço. É um método de organização, de decisão consciente, que quem entende isso começa a disputar licitações em outro nível. E é por isso que a Forset está aqui e tem feito todo esse trabalho de conscientização, de levar o conhecimento para todos vocês, assim como muitos de nós como professores, eu mesmo tenho as minhas redes sociais, levando conhecimento, porque eu entendo que quanto mais o licitante ou o fornecedor, ele conhece da administração pública, ele conhece dos procedimentos inerentes àquela contratação, mais ele vai poder prestar um bom serviço. E quem ganha é o fornecedor e quem ganha é a administração também. E, por fim, aquele que lá na ponta vai receber essa política pública que tanto necessita. Professora, não vejo forma melhor do que encerrar o primeiro vídeo aqui de 2026 com essas belas reflexões. Aí, ó, você que deseja, eventualmente, começo de ano, né, professora? Tem muita gente que está chegando Sim. no mercado agora. Olha que vídeo bacana para você mostrar aí para o seu time a importância do planejamento. Licitação é coisa séria. Você precisa, não é uma venda comum, não. Você tem que sentar ali, você tem que planejar, você tem que entender e com certeza você vai obter lucros. É bom para todo mundo. A professora deixou muito claro aí que é para todos, inclusive para a administração também. Professora, muito obrigado mais uma vez aí a sua participação. Então, assim, nós encerramos aqui este primeiro vídeo de 2026 e cientes aí de que cada vez mais, né, nós estamos buscando aqui o objetivo deste quadro aqui, que é capacitar mais e mais empresários para vender aí para o governo. Muito obrigado e até a próxima, professora. E aqui encerramos o primeiro vídeo do ano de 2026. E eu vou fazer um convite aí para você que acompanha aqui o nosso quadro. Quem você quer ver passando aqui pelo Boletim Diário em 2026? Coloca aqui nos comentários que nós vamos atrás deste especialista para levar o conteúdo especial para você. Pois afinal, licitação é o nosso negócio.